Bom dia, quarto ano! Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é quinta-feira, olha aí, nós estamos já sentindo um cheirinho de final de semana e melhor ainda, hein? Prolongado. Segunda-feira será feriado, Dia da Independência do Brasil. Falar nisso, vocês irão fazer a pesquisa sobre a independência do Brasil, tá? Já vai pedir, já tô pedindo aqui, né? Mas a tia vai colocar aí no grupo para vocês fazerem, tá? A pesquisa do dia 7 de setembro, a independência do nosso Brasil, né? Brasil pertencia aqui a que país mesmo? Portugal, né? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso livro no capítulo 7 de Geografia, na página 290, 291. Olha aí, hoje nós vamos vamos falar sobre relevo. Tia, e o que é relevo? Relevo é o conjunto das diferentes formas de terreno da superfície terrestre. Se a gente olhar essa imagem do município aqui, de um município, nós podemos afirmar que a superfície terrestre ela é totalmente plana? Não. Nós estamos vendo aqui, nessa paisagem, que há o que? O terreno irregular, não é isso? Terreno baixo, terreno alto. Nós não estamos vendo isso? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar. As diferentes formas de terreno da superfície terrestre. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Página 292 até a página 299. Depois, página 330 e 331, ok? Bom, quando nós fazemos um passeio, nós observamos diferentes tipos de terrenos. Nós observamos terrenos com uma altitude elevada, observamos terrenos com baixa altitude, terrenos planos, terrenos ondulados. Não observamos isso? Pois bem, como a tia já havia dito, essas diferenças de terrenos nós damos o nome de relevo. Então, quando a tia falou assim, nós observamos terrenos com altitudes elevadas, com terrenos com altitudes baixas. Primeiro a gente tem que saber o que é altitude. Vamos lá? Então, altitude é a distância de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Então, para eu saber que determinado tipo de terreno, determinado tipo de relevo tem uma altitude alta ou baixa, isso é porque aquele terreno foi medido, tá, na vertical de um ponto qualquer dele em relação ao nível do mar, tá bom? Então, aí eu vou ficar sabendo, em relação ao nível do mar, eu vou saber se o terreno tem uma altitude elevada ou uma baixa altitude, tá vendo? Então, isso que faz com que a gente saiba que o terreno tem uma altitude elevada ou uma baixa altitude, ok? Uma altitude elevada ou uma altitude inferior, menor, ok? Então, isso que é altitude, é a distância
na vertical de um ponto qualquer da superfície em relação ao nível do mar. Tá entendido até aí? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer um passeio aqui pelo Brasil. Eu sugiro a vocês que vocês peguem, tá, o mapa do Brasil lá na página 27 e, de acordo com os tipos de terrenos, vocês possam encontrar onde ficam esses lugares, em que estado estão esses lugares. Então, vamos lá. Aqui na primeira imagem, nós vemos um terreno que tem uma altitude elevada. Vamos lá, vamos ver. Algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íngremes. O que é uma área íngreme? Mais inclinada. Ou seja, olha aqui, ó, que tem grandes desníveis e um terreno inclinado, tá bom? Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro, como mostra a fotografia. Então, olha aqui. Esse tipo de terreno já tem uma altitude maior do que essa que a gente vai ver, tá? Olha aqui a de baixo. Outras cidades vão ocupando áreas com relevos mais plano. Nós dizemos que esse tipo de relevo é uma planície, tá? Vamos lá para a página 293. Aqui nós vamos ver terrenos da área rural de alguns municípios, de 2 municípios diferentes. Aqui, esse terreno é um terreno plano com pouca ondulação, tá? E que não, a ondulação que esse terreno tem não dificulta o uso de máquinas, tá? Por ser um terreno mais plano, diferentemente deste terreno aqui com ondulações. E o que o ser humano fez para facilitar o cultivo neste terreno, neste tipo de terreno ondulados? Ele fez curvas de níveis, como se fosse degraus para facilitar o cultivo nesse terreno. Então, o que são curvas de nível? Técnica que minimizam o escoamento das águas das chuvas sobre o solo, que geralmente carrega os nutrientes e os sedimentos, deixando o solo que? Pobre. Então, o ser humano, tá? Para não perder este terreno, para que esse terreno seja um terreno útil, ele usou essa técnica num terreno com ondulações, diferente desse aqui, ó, que é um terreno plano com ondulações mínimas, ok? Vamos para a página 295, onde nós vamos falar que os relevos, as formas de relevos que vemos na superfície terrestre, elas são transformadas ao longo do tempo pela ação da natureza. Nós já vimos isso lá atrás, né? Que a natureza transforma as paisagens e o relevo faz parte da paisagem. Então, olha aqui. O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, como o vento, a água, os animais, as raízes de plantas, também pelo ser humano,
como nós vimos lá atrás, quando a tia falou que o ser humano, para aproveitar o terreno, né, com ondulações, ele fez curvas de nível. Não foi isso que a tia falou? Então, nós podemos afirmar que a natureza, tá? A natureza mais o ser humano são agentes transformadores da paisagem, nesse caso, agente transformador do relevo, ok? Então, vocês irão ler e vão se informar aí, vão se enriquecer de conhecimentos sobre o que a natureza é capaz de fazer no relevo e assim como o ser humano. Só que há uma diferença. Vamos lá. A natureza vai transformando o relevo ao longo do tempo, não é isso? O vento, a água da chuva, os animais, as raízes vão transformando de forma lenta. Agora, o ser humano, ele precisa transformar o relevo para atender às suas necessidades. Como nós vimos lá no passado, lá atrás, que o ser humano, ele transforma a paisagem para atender às suas necessidades. E é isso que a gente vai ver aqui. A ação do ser humano para atender às suas necessidades, ok? Então, na página 297, nós vamos falar de algo muito sério. De vez em quando, ou seja, quase sempre na épocas de chuvas, principalmente no verão, que tem aquelas chuvas muito fortes, a gente liga a televisão e ficamos sabendo através de noticiários que houve um deslizamento de terra, não é isso? E pessoas perderam suas vidas. Quase sempre isso não acontece? Pois bem, por que isso acontece? Porque as pessoas não têm onde morar e vão morar em lugares impróprios, inadequados, ou seja, em encostas de morro. E aí, quando vem a chuva, o que acontece? A chuva encharca o solo e acontece o deslizamento de terra. Mas o que a gente quer falar aqui é sobre a ajuda, a solidariedade do ser humano, porque nós podemos ajudar os seres humanos que estão necessitados. Olha aqui. Algumas modificações que o ser humano faz no relevo são inadequadas e podem causar sérios prejuízos para a sociedade. Um exemplo são as moradias construídas em encostas de morros, que são impróprias para se viver, pois apresentam riscos de deslizamento. E aí vocês vão continuar essa leitura. O que podemos fazer pelos outros que estão necessitados? Então, vocês irão ler e vão responder aqui, tá? O que você pode fazer? Eu quero saber, tá bom? Olha só, a tia vai colocar uma folhinha, tá? Essa folhinha aqui é da tia. São duas folhinhas que a tia vai colocar e vai ser necessário que vocês façam a impressão, ou seja, vocês vão precisar imprimir e vão precisar colar no caderno de vocês. Nós vimos aqui terrenos planos, terrenos ondulados, terrenos íngremes, mas a tia colocou aqui alguns tipos de terrenos, ou seja,
algumas formas de relevo. E é isso que a tia quer, por isso que a tia quer que vocês façam a impressão, leiam e colhem no caderno de geografia de vocês, tá bom? Então, nós vamos falar aqui, a tia vai ler aqui para vocês, a tia vai explicar aqui algumas formas de relevo que nós encontramos agora no Brasil, tá bom? Vamos lá. No Brasil, os tipos predominantes de relevo são planícies, planaltos e depressões. Agora vamos conhecer o que são planícies. Planícies são grandes extensões de terreno relativamente plano, com formas pouco elevadas em relação ao nível do mar. Olha aí, a tia falou, a distância na vertical. Agora vamos falar sobre os planaltos. O que são planaltos? São formas de relevo com superfície irregular e relativamente elevada quando comparada com as planícies. As planícies são terrenos planos baixos e os planaltos são terrenos um pouco mais elevados em relação às planícies, ok? Depressões. O que são as depressões? São formas de relevo mais planas do que os planaltos. Olha aí, gente. Com superfície irregular, geralmente localizadas em áreas mais baixas em relação às terras que a rodeiam. São formadas por prolongados processos de erosão. O que é erosão? É o desgaste do solo. Então, aí tem a imagem. Agora, vamos falar sobre morros. O que são morros? São elevações de terrenos menores que montanhas, ou seja, é uma pequena elevação do terreno. E o morro é menor, tá? Menor do que uma montanha. Tem uma altitude menor comparando com uma montanha. E o que são montanhas? Montanhas são grandes elevações de terra. Um conjunto de montanhas chama-se serra ou cordilheira, ou seja, uma montanha do lado da outra. Nós damos o nome de serra ou cordilheira. Chapadas são formas de relevo elevadas cujo topo é relativamente plano e os lados podem ter diferentes inclinações. Então, vocês vão ver aí na imagem que o topo é relativamente plano mesmo. Olha aí, tá vendo? Agora, ilhas são porções de terra cercadas por água por todos os lados. Olha aí a imagem de uma porção de terra cercada por água. Isso aí é uma ilha. Então, nós vimos aqui algumas formas de relevo que nós encontramos no nosso Brasil, sendo que quais formas de relevo são predominantes no nosso Brasil? São os planaltos, as planícies e as depressões, tá? Não podemos esquecer isso. Mas a tia colocou algumas outras porque vocês já conhecem. Então, só para enriquecer o entendimento de vocês, tá bom? Então, vocês vão agora ficar fazendo as atividades e daqui a pouco a tia volta para nós fazermos a correção, tá bom? Uma ótima aula para vocês.
Tchau!